É... Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Peço que se inscrevam no canal, assistam os outros vídeos. Se os vídeos ficarem longos, eu recomendo que acelerem para 1.5 ou 1.75 vezes, fica mais fácil e ainda dá para entender. Então, primeiramente, o assunto de hoje é aquela entrevista que a Gabriela Prioli deu para o Flow Podcast, que eu achei muito, muito interessante em alguns aspectos, mas o conteúdo daquilo, se você for analisar mesmo, é muito tosco, muito infantil, e as pessoas ainda não percebem isso. Eu vi vários vídeos de pessoas criticando e tal a Gabriela Prioli, porque, coitadinho do Monark, ela foi intolerante, foi ignorante com o pobrezinho do Monark, ele só queria dar sua opinião, isso é tudo idiota. O Monark é um defensor da legalização da maconha, apologista do crime, apologista do tráfico, e ele tem que se fuder mesmo. É um idiota útil da esquerda. Porque quem defende a maconha não necessariamente é esquerdista. Que a pessoa pode dizer, não, eu defendo a maconha porque o indivíduo tem que ter liberdade. E essa ideia de que o indivíduo tem que ter liberdade não necessariamente é esquerdista, mas a pessoa é sempre idiota útil da esquerda, invariavelmente. Quem defende a legalização da maconha ou é esquerdista mesmo, ou é um idiota útil da esquerda. Isso aí é uma verdade absoluta. E o Monark é o idiota útil da esquerda, então ele tem que se fuder mesmo. Então vê a burrice dele, a infantilidade do suposta base intelectual que, porra, se o cara falar, não, eu sou burro mesmo, só quero fumar minha maconha, eu sou burro, tá tranquilo. Não teria problema. O problema é que ele ainda quer parecer um cara que justifica as atitudes dele com alguma base teórica. E é isso que é o mais patético, o mais ridículo. E, por um lado, esse fato disso ser idiota foi evidenciado. Mas, por outro lado, a argumentação da Gabriela Prioli também era idiota, também era infantil, tosca, e ela ainda, apenas pela forma de se expressar, ela conseguia passar a ideia de autoridade intelectual sobre o que ela estava falando, que era uma ideia absolutamente falsa. Então, assim, os esquerdistas, todo esse pessoal aí que defende chavões, que tudo que a Gabriela Prioli fez até hoje sempre foi apenas isso, defender chavões, frases feitas, ideias prontas, compactadas, que foram consolidadas aí na circulação de ideias pelos pseudo-intelectuais farsantes da esquerda. Então, assim, os próprios caras que desenvolveram essa ideia, na verdade, são idiotas, são infantis na forma de articular dialeticamente as ideias e tem ideias imbecis, absurdas. Então, os próprios pseudo-intelectuais da esquerda que veicularam essas ideias. Então, imagina o papagaio desses pseudo-intelectuais. Ele é pior do que os pseudo-intelectuais, né? Uma pseudo-formadora de opinião. Não, não é bem isso, né? Porque ela forma a opinião mesmo dos idiotas, mas é um subproduto dos pseudo-intelectuais de esquerda. Então, é uma nulidade intelectual absoluta. Totalmente infantil, totalmente absurdo os pressupostos que ela levantou ali no vídeo. E é lamentável eu ter que me dar o trabalho de ficar analisando isso, mas eu acho que o pessoal da direita que estuda seriamente deve analisar isso sim, deve se debruçar sobre esses problemas, porque simplesmente são ideias que mobilizam muita gente, conseguem influenciar muita gente. Então, por mais idiota, por mais absurdo que sejam as ideias, tem muita gente que se deixa enganar, se deixa ser feito de trouxa por essas ideias. Tem muita gente que ainda acha que, nossa, a Gabriela Prioli é muito inteligente, ela janta todo mundo, ela jantou o Caio Coppola. Então, pelo simples fato de ter muitas pessoas que se deixam enganar por isso, é necessário analisar minuciosamente, com a maior paciência possível, a origem, o conteúdo aí dessas ideias absurdas e minuciosamente, pacientemente desconstruir e denunciar os problemas dessa idiotice aí que esse pessoal defende. Então, a primeira coisa aí absurda
do pressuposto que ela levantou é que é o tal do negócio dos dados, que você não pode fazer afirmação se você não tiver dados estatísticos do negócio, e então que você tem que calar a boca. Isso aí é o que eu chamo de fatalismo lógico, fatalismo argumentativo, alguma coisa assim, que é a ideia de tipo ou 8 ou 80, ou você tem o conhecimento total, absoluto do negócio, ou você não pode afirmar nada sobre aquilo. Então isso aí, na verdade, tem um pressuposto filosófico sobre isso que os pseudo-intelectuais da esquerda obviamente não têm a menor ideia do que se trata. Mas se você analisar esse pressuposto, você vê que essa discussão é extremamente mal colocada. Então, assim, primeira coisa que ela fala que se você não tem os dados estatísticos sobre a melhora ou piora, você não pode falar nada. Então, a questão é que, assim, melhor ou pior são conceitos exclusivos da filosofia moral. Então, assim, nem pela estatística, pela matemática, pela economia, você não vai ver absolutamente nada sobre o que é melhor, sobre os conceitos de melhor ou pior. O conceito de melhor ou pior, a única forma de falar alguma coisa sobre isso é através da filosofia moral. Você pode ter abordagens diferentes para desenvolver aí um raciocínio da filosofia moral, mas vai ser sempre filosofia moral, apesar da possibilidade de haver formulações diferentes. A economia, a estatística, o que eles vão avaliar vai ser apenas a possibilidade de oferecer um instrumento para averiguar a aplicação, esclarecer as discussões sobre esse conceito que é exclusivamente da área da filosofia moral. Mas o fato de ser melhor ou pior em si não tem nada a ver com a estatística. Então, tipo, a ideia de que você só pode dizer se alguma coisa é melhor ou pior através da estatística é totalmente infantil, totalmente absurdo e ridículo, porque a estatística não tem nada a ver com o conceito de melhor ou pior. Melhor ou pior é um conceito de filosofia moral. Então, o monarca aí poderia... Óbvio que ele não ia falar isso porque ele é um débil mental, absoluto, retardado. Todo o mínimo de racionalidade que ele deve ter desenvolvido em algum momento da vida dele foi tudo destruído aí pelo uso aí de maconha. Então ele é uma nulidade intelectual completo, semi-retardado. Então é óbvio que ele nunca ia pensar nisso. Mas se por acaso ele quisesse refutar, quisesse criticar aí a Gabriela Prioli, seria a coisa mais fácil do mundo. Seria só ele falar, não, eu acho que a educação piorou hoje em dia porque a minha mãe, o meu pai, minha mãe e minha avó escrevem sem cometer nenhum erro gramatical. E qualquer frase que eu cometo tem um monte de erros gramaticais. Qualquer frase que eu tento escrever tem um monte de erros gramaticais. Ou eu tenho um sobrinho, tenho um conhecido, aí o meu filho, meu sobrinho, não sabe escrever direito. Eles cometem muitos erros e a minha avó não cometia erros. Então, isso é só um exemplo de uma afirmação que está relacionada à experiência do indivíduo, a conjunto de impressões que o indivíduo tem da realidade, que vão fundamentar aí o raciocínio de uma discussão sobre valores que pode envolver ou não a necessidade de ter uma apreciação estatística para averiguar se a linha de raciocínio ali daquela discussão está certa ou não. E nesse caso isso pode não ter necessidade de ter estatística nenhuma. Só tipo, essa sua impressão direta já é mais que o suficiente para você dizer que acha que existiu uma piora naquele sentido. E por que há essa piora? Porque está implícito nessa linha de raciocínio, está implícito que o seu valor moral que você escolhe para servir como base daquela sua impressão da realidade é o valor moral da virtude, vamos dizer, de que é uma coisa boa você ter a capacidade de escrever corretamente, sem erros gramaticais. Então, se a minha avó escrevia sem erros
e eu escrevo com um monte de erro, o meu sobrinho de 10 anos de idade, de 12 anos de idade, escreve com um monte de erros, então a educação piorou. Então, tipo, tudo isso está implícito nessa simples impressão que você tem da realidade, mas não precisa você trazer à tona todos os detalhes, todos os elementos aí do raciocínio que você elaborou. Então aí você poderia até falar que não, mas se você usou o parâmetro aí da comparação entre a escrita da sua avó e da sua mãe, do seu pai, com a sua escrita, você já está usando dados da realidade. E o que a Gabriela Prioli estava falando é justamente isso, que o negócio, a afirmação do monarca era um mero achismo, que não tinha nenhum dado da realidade que fundamentava aquilo, e ela estava defendendo o dado da realidade. Bom, isso aí tem a ver com outra parte da discussão, que é a confusão idiota aí cometida pela Gabriela Prioli entre o dado da realidade e o dado estatístico. O dado estatístico, ele talvez seja um instrumento para averiguar um dado da realidade específico, mas de forma alguma ele pode ser confundido com qualquer tipo de dado da realidade, qualquer impressão, porque às vezes, para determinadas discussões, dependendo do teor do raciocínio envolvendo aí os conceitos de filosofia moral aplicados para aquela discussão, dependendo desse caso, o dado estatístico não vai servir para nada. Então é por isso que é muito importante ressaltar aquilo que eu falei no começo sobre o fato de que toda discussão sobre melhora ou piora de algum aspecto é necessariamente uma discussão moral, uma discussão sobre filosofia moral e sobre comparação entre valores, comparação entre um valor que você considera o melhor que o outro. E isso aí não tem nada a ver com a avaliação matemática de nada, com a estatística. A estatística pode ser um instrumento necessário. Então, nesse caso aí, você comparar a escrita da sua avó com a sua escrita é um dado da realidade, uma impressão, mas se fosse usar esse parâmetro que a Gabriela Prioli usou no começo da discussão, seria mero achismo. Seria ridículo, seria absurdo você falar uma coisa baseada numa impressão. Porque no começo da discussão ela usa o termo estatístico e tal. E depois ela fala dado da realidade. Só que dado da realidade, realmente, sem os dados da realidade, não dá para você fazer uma discussão sobre valores, sobre o que é melhor e o que é pior. E o dado da realidade que a pessoa apresenta vai ser alguma coisa que ela observa no dia a dia. Então, no caso do monarca ali, era a ideia de que existia indícios de que a educação estava melhorando em outros países, os outros países estavam crescendo, estavam progredindo de alguma forma, e no Brasil não. Então isso aí é a mesma coisa que você comparar ali a sua escrita com a escrita da sua avó e ver que a sua piorou e tal. Então, existe uma impressão da realidade, por mais que ela não seja depurada matematicamente, estatisticamente, para comprovar aquele ponto, aquela impressão é extremamente necessária. E às vezes ela é apenas a única coisa que é necessária para a discussão moral, para a discussão sobre filosofia moral, sobre valores, que é toda a discussão sobre melhor e pior, e sobre se alguma coisa melhorou ou piorou. E nesse caso, a afirmação da Gabriela Prioli foi mais idiota ainda, porque você não pode criar um estudo estatístico sem que haja inicialmente uma impressão sua sobre a realidade. Então, assim, você faz o estudo estatístico para ver se houve uma melhora ou piora da educação e tal. Para você chegar a essa ideia, primeiro você tem que ter visto alguma coisa que te leve a pensar que seja necessário você averiguar se teve uma melhora ou pior. Então, você tem que ter a impressão da realidade. É a mesma coisa que você dizer, o fulano de tal morreu. Ah, mas você viu o atestado de óbito dele? Sem você ter visto o atestado de óbito, sem você ter o atestado de óbito em mãos, você não pode dizer que ele morreu. Aí, não, mas eu ouvi falar que ele morreu. Não, mas então se você ouviu falar é mero achismo. Você tem que ter o atestado de óbito. Então, se a pessoa vê o cara sem respirar, parece que não está tendo nenhuma reação,
nenhuma atividade física ali. E, pô, esse cara deve ter morrido. Então, você vai e talvez tente avaliar ali se ele está respirando ou não para ter a confirmação se ele morreu. Só que, tipo, antes de você avaliar se ele está respirando ou não, antes de ter o atestado de óbito, você tem que ver, você tem que ter antes a impressão de que parece que o cara morreu. Nesse exemplo aí. É um exemplo para ilustrar como acontece a adaptação das discussões sobre moral para os fatos concretos. Nesse caso, seria como se a Gabriela Prado estivesse falando: não, você não viu o atestado de óbito do cara, então você não pode dizer que ele morreu e tal. Então, por aí, você já vê a infantilidade, a idiotice aí dos pseudo-intelectuais de esquerda que hoje são considerados inteligentes. Infelizmente, por muita gente, conseguem enganar muita gente, mas que precisam ser denunciados. Muito obrigado.